Os 4 tipos de consciência, 4 tipos de mediunidade e acesso à verdade. Transmissão de pensamento existe? O que os psicoclínicos não sabem e não podem saber? Vamos começar pelo início. 4 tipos de consciência que se manifestam no homem terrestre. Vejam, terrestre. Unicamente assim. Consciência física, de baixo para cima, consciência etérica, consciência emocional ou astral e consciência mental ou pensamental. Transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento pode ocorrer e nós vamos explicar como. Você imagina um ovo. Um ovo, em síntese, ele tem 4 camadas. Um é o embrião. Digamos que esse ovo está galhado, como se diz popularmente. Um pontinho. Ali está a consciência do ovo. Há ovos sem essa consciência, ou seja, sem o futuro pintinho. Temos a gema, a clara e a casca. Pegamos o ser humano e colocamos dentro desse aspecto arquetipal do ovo. A casca é o corpo físico, a clara, o corpo etérico, a gema, o corpo astral e, junto à questão mental, que é algo que foi pensado, está também o consciencial, que seria esse ovo já galado, ou seja, germinado. Digamos que tem outro ovo. E esses ovos podem se comunicar. Se não há um ponto em comum, que vamos representar pelo embrião, aquele ovo é inútil. Muitos seres humanos não têm, estão aí como ovos chocos, né, ou ovos sem futuro, né? Ele simplesmente só pode ser devorado, no caso do homem pela terra. Mas digamos que 2 tenham. Vamos representar, vamos chamar isso de ponto bindu, que também deve estar no título desse vídeo. Esse vídeo é bem interessante, gente, para não dizer importante, porque senão nós estaríamos aqui se achando alguma coisa. Isso aqui pode favorecer também os colegas psicoclínicos. Ah, mas eles mentem, eu mesmo digo que eles enrolam baseados nos sofrimentos alheios. Eles fazem marketing e comércio em cima dos traumas, em cima das dores humanas. Deixa eles têm mais o que fazer mesmo, porque a humanidade é idiotada. A humanidade se deixou ser idiotizada. Então, tudo tem karma, então, karma dos idiotas é os consertadores de idiotas. Mas o papo não é esse. Agora, digamos, para você entender como acontece uma transmissão de pensamento e vai fazer link com os primeiros títulos desse vídeo, você imagina que, porventura, esses 2 embriões conseguiam se comunicar de certa forma. Mas para que se comuniquem, eles devem estar no mesmo nível. Ou seja, você imagina um embrião de uma gema conseguir se comunicar via aérea, via onda, para um outro embrião que também está numa gema. A gema, como a gente já especificou, aqui está representando o corpo astral. Então são 2 pessoas que vão praticar o que se chama empatia. Um vai sentir o que o outro sente. Agora, se esse pontinho escapasse para Clara, perdão, essa Clara, ela é a questão etérica. O que seria a questão etérica? Por exemplo, um casal.
O casal olha um para o outro e o instinto levanta uma necessidade de contato energético, ou seja, esse amor de baixo é até bem sexual. Já na casca, a necessidade de se mover. É quando você vê levantes, você vê, por exemplo, novela, e a novela ali já tem, né, como a mídia também, já tem o que você precisa fazer, segundo eles. Aquela influência. E você vê na humanidade os olhos, que são janelas da alma, ou janela de tudo, as pessoas estão atuando como atores, tanto profissionais, tanto como leigos, aqueles que os buscam. Todo mundo está representando alguma coisa e quer ser importante em algum papel. Isso que a gente dá tanto valor para tudo: família, dinheiro, nossas posses, nossa profissão, nossos cursos acadêmicos, os nossos títulos, né, a nossa conversa, a nossa opinião. Ficamos muito amargurados, inclusive, quando até eu acho estranho não poder dar a opinião contrária, não poder dar um voto de desconstrução para aquilo que você não aceita, com pessoas que se acham inteligentes. Então, são tão ignorantes como qualquer outro que não precisava ter conhecimento nenhum. Então, vamos voltar, por exemplo, do ovo. Quando chega na casca, representando esse corpo externo, corpo físico, começa aquela fragilidade, sabe, previsível. O ovo vai quebrar antes de ser atingido clara, gema e o embrião. Para que, por exemplo, você tenha uma conversa mental, e eu vou dizer para vocês, gente, isso dá certo, só cuidado o que você vai pensar. Mas se você quer apaziguar o outro, digamos que esse embrião, que é o ponto, é necessário, olha, é obrigatório praticamente, que para que haja essa transmissão, que esse embrião esteja no lugar certo, de acordo com o nível do outro. Então, por exemplo, se duas pessoas estão com o seu embrião, que seria o seu ponto bindu, seu ponto de consciência, a sua essência, ou fagulha, na gema, na parte mais interna, estaria num contexto mental. Duas pessoas podem se comunicar, inclusive você pode dar votos de apaziguar, vamos dizer, uma disputa, uma intriga. Você pode controlar isso. Você também pode emitir cura, inclusive nos outros níveis, mas ambos devem estar sendo germinados no mesmo nível desse ovo, que seria o ser humano, com as suas camadas. Já me aconteceu, por exemplo, de eu estou num tipo de serviço, num tipo de profissão, em que eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ouvir, eu sou comandado, né, por uma hierarquia. Então tem muita coisa que eu gostaria de falar que fica guardado num nível. O que eu faço? Todas as noites nas minhas meditações, até eu convido que a vida deveria ser meditação o dia inteiro. Não falar, não se irritar, não pensar, não sentir. Se você meditasse, não só quando está meditando, se a sua vida fosse uma meditação, você conseguiria passar do teto do céu mais alto. Mas isso não acontece porque a gente se identifica com outras camadas. Então, se você quer falar com alguém sem agredir, sem ter problemas, você pode falar. Inclusive, vai ter gente que vai usar, por exemplo, de xingamento. Eu não aconselho. Eu aconselho fazer a pessoa entender do porquê que é equivocado e inútil humilhar-te. Ou aquele se engrandecer-se ou diminuir-se diante de ti. Mas teria que ter uma prática assídua para chegar nesse nível, que um psicoclínico não estuda isso, não é pauta de seus estudos. Ele estuda o cérebro, onde acontece no último nível.
Mas tudo bem, faz parte, está todo mundo em seu devido lugar. Aí vamos entrar na questão das mediunidades. Temos o exo, com X, médium ou exomediunidade, que é esse que, por exemplo, ele vê, sente, cheira, toca coisas de outros níveis, mas tem dificuldade ao dormir, e daí vamos entrar num endomediunidade, numa endomediunidade, que seria aquele, por exemplo, que é o que me acontece, eu bloqueei toda a minha mediunidade externa, nos sonhos. Então estou lúcido nos sonhos e aqui eu estou dormindo. Tem gente que está lúcida aqui e está dormindo nos sonhos. Dorme mesmo, né? Não só o corpo, dorme a alma também. Fica como um boneco ali. E isso a gente vê nessa segunda modalidade de mediunidade de como acontece. Você realmente você não sai. Veja, não é é diferente do par astral mental que se exteriora de certa forma do corpo físico, ficando só pelo cordão energético, para que esse corpo não morra, do que, por exemplo, no corpo físico. O corpo físico e o etérico não pode se dividir. Mas o que que acontece? Quando você dorme, você vê um tipo de realidade endo, uma endomediunidade. Mas quando entra no corpo, tudo se fecha. O seu corpo é uma quase proteção, um filtro. Quando você tem a mediunidade aberta, ou seja, frestas atômicas do físico fazendo correspondência com os outros corpos, quando você vai para o sonho, muitas vezes acontece, muito decorrentemente, de se fecha a alma. Mas no segundo caso, da endomediunidade, você vê que você sobe. Não é como no corpo físico. Apesar que no corpo físico também certa sensação, por exemplo, quando você medita, que a sua consciência física vai para o externo. Você pode sentir seu pé, por exemplo, agora, inchar, e esse comandante do corpo físico, que é o corpo etérico, mandar ir energia, e energia comanda o sangue, e você sentir seu pé inchar sem estar inchado, sem estar inchando em loco, na íntegra, na verdade. Mas no corpo astral e corpo mental é mais interessante. Temos ainda essa parte do ovo, que é um ovo mental, e você vê que uma roupagem cai, você vai perceber isso se você perceber em 360 graus, que esse corpo ele cai como um trapo, chamado, nesse exemplo, o corpo astral. E seu ponto bindu, o que, que seria o ponto bindu? Seria um ponto de percepção onde é você realmente. Ele sobe para o plano mental, para o corpo mental, e você descortina, você percebe apenas o plano mental. O problema é que aqui, quando tudo se encaixa, nós usamos tudo como novela de pegar, quando vai pensar, colocar retoques, perfumes, ou seja, até odores fétidos de emoções desqualificadas. Você não consegue, por exemplo, pensar numa mulher sem pensar na parte atraente, sensual daquele ser. Se você pensasse, como tem escolas como a Gnose que diz não pense, por exemplo, o problema não é não pensar, o problema é que a pessoa, tem muitos não pensam nada, nem para poder começar, e tem uns que pensam com um monte de coisa agregada ao pensamento. Ai, eu te amo. Já seria bacana se fosse um amor realmente consciencial, aquele amor pela humanidade, pelo gênero humano, pelo aquele ser, por ele ser. Mas colocamos pitadas de coisas que são muito individuais, como a emoção. Isso vai se individualizando até formar um ego menor e abaixo que não deveria existir, que é aquilo que vai perdendo a consciência do eu desse ponto.
Paz reverencial a todos.